Narrativas, o podcast da Carambaia. Hábito se cultiva desde pequeno, como todo mundo sabe, e como nessa série sobre o perfil do leitor brasileiro, o Narrativas, o podcast da Carambaia, tem buscado mapear quem é esse leitor, nada melhor do que olhá-lo desde o início, investigando os hábitos de leitura do pequeno brasileiro para entender como ele cresce e quais hábitos ele carrega para a vida adulta. Assim, a gente acha que é muito acertado nessa nossa mesa a presença dessas nossas 3 convidadas. A Cristiane Rogério é uma jornalista experiente, com passagem por vários veículos, sempre voltada para a questão da literatura infantil. Ela é autora do livro Carmela Caramelo, dá curso sobre o tema e atualmente é colunista da revista Crescer, que ela editou durante 8 anos e trabalha também muito com a questão do incentivo à leitura. A Isabel Lopes Coelho, além de ser doutora em teoria literária e literatura comparada sobre o romance juvenil no século XIX, tem uma imensa experiência como editora de livros infantos juvenis. Ela foi durante 12 anos editora desse segmento na COSAC e na IFE, e não é exagero dizer que é uma das grandes responsáveis pela mudança de rumo nesse mercado. A Bel é premiadíssima, tem aqui uma lista de prêmios, e ela tem um currículo tão longo que eu vou deixar assim resumido. Atualmente ela é gerente da área de projetos especiais e literatura da editora FTD Educação. E estamos também aqui com a Blandina Franco, que é escritora de livros infantis, e isso não foi um hábito de criança. Ela começou a escrever esses livros já quase aos 40 anos, mas num espaço de 10 anos publicou um número impressionante de títulos, mais de 40, sempre em parceria com o José Carlos Lolo. Entre os livros tem A Raiva, Passarix, Quem Soltou o Pum, Coisa Estranho e vários outros livros também muito indicados a vários prêmios e muito premiados e publicados em vários países do mundo. Bom, eu sou a Ana Lima Cecílio, editora da Carambaia, e vou tentar conduzir essa conversa aqui com vocês. Para pautar nossa conversa e essa série, de um modo geral, sobre o leitor brasileiro, a gente tomou como base uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, que faz um levantamento da leitura no Brasil com o apoio da Associação Brasileira de Livros Escolares, da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a partir de dados coletados pelo Ibope Inteligência desde 2007, há 12 anos. Mas essa pesquisa está um pouco defasada e acho que a última saiu em 2016, né, com dados de 2015. Num episódio anterior, o Fabiano Cury, editor da Carambaia, fez uma entrevista com a socióloga e mestre em psicologia social, Zoara Faila, que coordenou as últimas edições da pesquisa. Em 2017, a pesquisa levantou que o brasileiro lia, em média, 4,7 livros por ano, o que muda já em 2015 para 4,96, que é um crescimento de um pouco mais de 5%, 5,5%, o que a gente pode ler com algum otimismo. Outro dado otimista da pesquisa é que crianças e adolescentes leem, têm o hábito e gostam de ler. Só que esse costume cai drasticamente quando o indivíduo entra na vida adulta. Eu queria saber de vocês, cada uma de um ponto de vista, o que vocês acham que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado, né? Enfim, vou falar talvez um pouco menos disso e um pouco mais também do que a gente pode fazer, né? De certo, mas acho que tem uma coisa que a resposta pode ser óbvia, mas a gente está lendo menos, né? Tem uma situação, especialmente de infância, que a criança imita o adulto. E a gente não vê muito adulto lendo, né? Acho que é um pouco a realidade das nossas livrarias hoje. Dão uma sinalização de que talvez a leitura, enfim, essa leitura doméstica, que é aqui a criança também vai se inspirar para crescer uma leitora e virar um indivíduo que tem um costume de ler sem pensar que está lendo, né? Que é uma atitude natural. Como brincar, como qualquer outra atividade que dá prazer, que estimula, enfim.
Então, eu acho que tem uma parte dessa responsabilidade. Eu gosto também de apontar que a sociedade civil ela tem um problema, porque a tendência, quando a gente vai responder uma pergunta dessa, é dizer que as políticas públicas são falhas, que a nossa escola não é boa, e delegar essa responsabilidade. Eu acho que o hábito da leitura começa em casa. É. A Zoara, ela fala, no programa, ela fala, quem forma leitor é quem lê, né? Não tem outra... O que você acha, Cris? Bom, queria agradecer também, estar aqui, é uma alegria, uma honra também estar nessa companhia. Acho que a gente pensa, acho que o que a Bel falou é incrível, mas também a gente faz parte de um ideal, né, do que é ler, e que isso se perdeu talvez nunca tenha se solidificado aqui historicamente, talvez no Brasil, e isso se perdeu um pouco por uma série de campanhas que a gente faz, coisas que a gente fala. Então a gente tem aquela coisa, ler, né, o leitor na rede, num lugar tranquilo, né, eu tenho tempo de ler. Então eu acho que isso tudo a gente acaba refletindo na criação, ou quando as crianças estão por perto, porque os adultos ficam numa falta terrível, assim, né? Então, procurando esse momento que vai finalmente conseguir ler. E talvez a gente tenha que deixar isso de um modo mais natural, talvez com menos regras, talvez com menos exigências, né? Eu sempre lembro de uma fala uma vez com o Bartolomeu Campos de Queiroz, que falou, talvez seja importante você ler um livro, mas que leia de fato a vida inteira. Então a gente tem essa coisa do consumismo, da quantidade, agora com as redes sociais, enfim, tem muita coisa, muita cobrança. E enquanto a gente poderia sentar e ler em voz alta, né, ler em conjunto, ler com os adultos, né, nós três aqui que trabalhamos com literatura infantil, a gente sabe o quanto é gostoso, né, eu leio em voz alta com os meus irmãos adultos, a Clarice, que é minha filha, está no meio. Então eu acho que a gente tinha que dar um pouco mais de leveza para essa cobrança, porque a gente fica obcecado por esses números, né, que também faz o trabalho do Prolivro, da Zoara, e talvez a gente se encontrar mais para ler, sabe? Ler no meio da Avenida Paulista, ler no banheiro, ler com os amigos, olhar para essa literatura infantil que a gente está produzindo nas últimas décadas, que tem muita poesia, tem muitas maravilhas para a gente entrar nesse universo da leitura, às vezes por outros meios. Eu trabalhei muito na Crescer, né? Assim, fiz zilhões de matérias lá sobre isso. E eu sempre tomava cuidado em não ficar falando o tempo inteiro, se você não lê, teu filho não vai ler nunca, porque a pessoa já desiste de cara se ela não tiver tido essa oportunidade, né? Então, às vezes o leitor mandava e-mail lá, eu falava, então, agora pega os livros. Não sei ler poesia. Eu falei, então pega os livros da Tatiana Belink e se joga, né? Então, acho que talvez um pouco disso também, não sei. Landina? Bom, eu vou agradecer também, né? Acho que eu sou a menos que entende do assunto de formação de leitor aqui, né? Porque literatura infantil, para mim, eu acho que é diversão. Eu acho que é uma brincadeira da criança, e eu acredito realmente, dá para ver até pelo tipo de escrita minha, que eu acho que a única maneira de você cativar alguém na leitura é que aquela leitura seja boa, seja divertida. Então deixa eu aproveitar e emendar a próxima pergunta, porque eu acho que a gente tem duas visões das duas já bem diferentes, assim. Eu acho que, assim, nos últimos 20 anos, 30 anos, talvez, a gente viu uma transformação dos livros que são feitos para criança de um jeito admirável, né? São muito mais autores, são muito mais tipos de livro. Tem livro paradidático, tem livro de diversão, tem livro de poesia. É uma pluralidade que a gente não tinha, eu não tinha, pelo menos, quando eu era criança. Eu tinha Monteiro Lobato, Gibi. E como que você acha que aconteceu? Assim, você que está olhando para isso, você me disse que você lê muito literatura infantil, assim, qual foi o espaço que abriu para isso, assim, nessas crianças, essa curiosidade? É uma coisa que vem de uma demanda das crianças ou é uma coisa do mercado editorial? Você consegue avaliar? Olha, eu acho que, assim, deve ser do mercado. Eu não consigo imaginar uma criança, um movimento das crianças, agora vamos fazer uma coisa, vamos começar a ler. Claro. Assim, eu acho que a gente começou já
Eu tenho filhos de 28 anos de idade. Assim, quando eles eram crianças, a gente tinha a Livraria da Vila da Fradique. Era o que tinha. Assim, tinha a Livraria Cultura, que era uma livraria muito mais para adulto. E aí você ia na Livraria da Vila e tinha livros legais. Assim, e a gente comprava. Mas a produção não era nossa, não era brasileira. Né? Era tudo livro traduzido. E eu sempre li muito para os meus filhos. Então, eu comprava e lia com eles. Porque eles gostam de ler hoje com 28 Gostam, anos? amam. Mas leem desde criança. Mas também tem uma coisa que eu acho que é fundamental. É assim, lê o que você quer ler. Você quer ler bula de remédio? Lê bula de remédio. Não tem problema nenhum. Não tem, esse livro é bom, esse livro é ruim. Gente, você gosta de ler isso aqui? Lê isso aqui. Qualquer literatura, qualquer texto... Eu acho que é legal, é formar, é deixar ele gostar do que ele gosta. Então, se você gosta de capa e espada... Eu lia Angélica, Marquesa dos Anjos, eu amava aquilo, assim, é uma coisa surreal, é quase uma Sabrina. E tudo bem, aliás, quase não, né? Acho que é muito Sabrina. Mas eu amo ler, eu gostava de ler aquilo. Então, eu acho que aí, de repente, eu não sei de onde surgiu. Eu acho que vocês sabem melhor do que eu. Começou a ter as coisas, a ter outros autores brasileiros. E aí foi aumentando a demanda. E eu acho que a gente tem umas coisas assim, que você tem livros infantis que claramente você vê que é para criança. Está falando com a criança. Você tem livros infantis que não está falando com a criança, está falando com o professor. Tem um livro infantil que você está falando com os pais. Tem um livro infantil que você está falando... dando um recado qualquer. Então, você começou a abrir para um monte de coisa. E no meio disso, a criança encontra o que ela gosta, né? Então, acho que é talvez por isso. E também começou a ter... teve uma época que era livro infantil que sustentava a editora, né? Assim, era o que vendia. Depois parou. Então, diminuiu. Então, acho que é uma coisa do investimento dos editores também na área, né? Mas, assim, esse crescimento da literatura brasileira nos últimos... 30 anos, literatura infantil nos últimos 30 anos, começar a ter produções brasileiras, não são só importadas. O que vocês acham que isso é um movimento das editoras que enxergaram esse segmento, ou se tem uma coisa de política do governo mesmo, que programas como o PNLD são programas que durante muito tempo incentivaram e de alguma maneira sustentaram algumas editoras que apostavam muito alto nisso, né? Apostavam alto, eu digo, pensar título, contratar gente, se estruturar muito em cima dessas políticas. E vocês acham que existe a literatura, como é que sobrevive a literatura infantil sem esses apoios das políticas públicas, que é uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, né? Assim, de uma maneira geral, eu sou uma pessoa otimista, né? Então, olhando de uma perspectiva histórica, eu acho que a literatura infantil brasileira, ela vem ao longo do século XX num crescente. É que a gente tem picos e a gente tem momentos históricos, políticos e econômicos que favorecem saltos, né? Então, a gente tem Monteiro Lobato como um grande marco, depois a gente passa a década de 30 e 40 numa releitura de Lobato, ou tentando entender ainda o que é Lobato e tal. Aí depois a gente tem anos 50 e vai crescendo até os anos 70, que você tem um outro marco, que é o boom da literatura infantil, que surgem todos os nossos heróis, né? Até hoje, enfim, né? De toda criança, e depois é normal. Então, assim, são ciclos em que a indústria vai se desenvolvendo, você tem um certo maquinário que propicia novas edições com materiais diferenciados, papéis diferenciados, ou maneiras de impressão também, enfim. E aí a gente chega nos anos 2000, né, enfim, estou falando, né, tentando resumir isso em alguns poucos minutos, onde você já tem um cenário de mercado editorial bastante maduro, né, que não é só da literatura infantil, mas é bastante maduro em termos de país. E a literatura infantil, já consolidada como um gênero, ela começa a pegar um pouco de carona
né, nesse crescimento também, aí já passando para os anos 2000, que você pode contar com uma tecnologia, né, um pouco mais avançada, técnicas de ilustração que misturam desenho com o digital, enfim. Então, a indústria do livro começa a se diversificar. E é claro que uma coisa alimenta a outra. Então, eu acho que tem um crescimento genuíno de criatividade, mas eu acho também que as políticas públicas de programas como o PNBE, o antigo PNBE, o novo PNLD, tinha um outro também, que agora me fugiu o nome, que era, sei lá, livro em casa, idade certa, sei lá. Tinha os regionais, né? Tem os regionais, tem das prefeituras. Tipos de incentivo, de compras de secretarias e tal. Claro que tudo isso acaba fomentando aí o editor a ter um incentivo para publicar ou para formar um catálogo de literatura infantil. Então, acho que as coisas vão se somando, né? E então, acho que, enfim, dos anos 2000 até 2010, 2014 foi o último PNBE que a gente teve, e aí sim teve um grande vácuo, vamos assim dizer, porque existia um ritmo de publicação que também era pautado por essa compra governamental, o que talvez não se traduzisse exatamente na compra de mercado, o que é uma lógica de um país que, de fato, tem um incentivo de compra governamental. Isso não acontece só com o Brasil. A compra governamental é sempre mais expressiva em termos de quantidade do que a compra de mercado. Então, a partir de 2014, as editoras tiveram que redimensionar as suas publicações e esse ritmo de publicação em face dessa nova realidade. Então, enfim, acho que tem esses elementos históricos, políticos, econômicos que vão um pouco ditando a produção e o que vai surgindo. Além do ritmo de produção e do espaço que as editoras dedicam nos seus catálogos para esse tipo de livro, eu acho que é notável também o que esses programas pautavam dos temas dos livros, né? Porque quando eles têm uma exigência de diversidade, de falar sobre identidade cultural, de falar... Vocês sentem isso, assim, que isso era uma coisa que entrava no conteúdo do livro, não só no espaço de produção? Sim, sim. Isso é importante para o bem e para o mal, né? Assim, do que for pautado. Eu acho que tem uma coisa que eu também concordo e a Bel fez a leitura histórica mesmo disso acontecer. As coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Isso é bem importante. E tem iniciativas, a Bel mesmo viveu, eu vou falar dela, porque na minha parte histórica ali, eu como professora lá na Casa Tombada e tal, a gente acaba falando muito isso, né? Quer dizer, junto com isso, teve um movimento, hoje a gente tem gente que chama até de movimento artístico, dentro da COSAC Naif, que era esse pensamento de formação de catálogo, né, Bel? Não é só eu fazer o que está sendo demandado, né, mas o que eu vou fazer no meu catálogo, que também está pensando na formação do leitor. Né? Então, só que o que veio, acho que incrivelmente nessa né, para nossa alegria nessa década aí, vamos pensar dos 2000 para cá, é justamente que a gente começou a ler, ver as imagens de um jeito diferente, né? E isso eu acho que mudou tudo. Porque, por mais que a gente esteja sofrendo agora, ou com a falta... Porque a política pública não é só dar dinheiro para a gente comprar livro ou para a gente ter livro, né? É o que também a gente falhou, né? Mas o que você faz com isso em volta, né? O acesso, a formação. Então, a gente distribuiu livros no Brasil, mas teve muita gente que ainda não viu, né? Ou como isso foi feito. Então, tem que pensar, isso é responsabilidade do Estado. A gente não pode deixar. Não é só sustentar uma ou outra... editora ou um mercado ou os autores, mas tudo que aconteceu fez com que a gente conhecesse novos autores, né? Será que a Blandina ia estar aqui se não tivesse todo esse não, ela falou que não. esse aparato, a Bel, todo mundo tá nessa, e acho que isso que é o importante. Então, para mim é isso. Então, a gente deixou uma marca. Eu também sou otimista, porque eu acho que a gente deixou na memória desses leitores, dos professores, dos pais, dos artistas, né? O artista não vai querer fazer um livro agora
como era antes, que a gente já sabia como é. E a gente começou a valorizar a nossa própria história. Então a gente entende melhor o que a Eva Furnari faz desde os anos 80, a Ângela Lago, Ricardo Azevedo. Então isso também dá uma alegria. E só uma última coisa que eu acho que a gente mudou também muito. A gente parou de falar de futuro leitor, né? Isso lá na Crescer, eu aprendi assim muito e sigo hoje como mãe. O leitor, quer dizer, a gente não vai fazer um livro agora que é para ele ler depois uma coisa interessante. Não, ele vai viver aquela experiência agora e é uma experiência dele, do bebê, com os pais, com os professores, com quem tiver em volta, com esses, né, o artista, a oportunidade do artista oportunidade de uma editora fazer um livro bom pra caramba, né, Bel? Né? Eu acho que é isso. Então isso pra mim isso é o que vai ficar, né? Agora todo mundo é leitor desde que está diante de um livro, né? Blandina, você falou uma frase pegando isso um pouco, essa oportunidade do artista, e você tem um jeito de criar os livros muito interessante, que é com seu companheiro, que é o Lolo, né? É um processo a 4 mãos, assim. Eu roubo no jogo, né? Basicamente, porque eu sou casada com um ilustrador, então, assim, qualquer hora é hora, né? Pra fazer livro. Dizem que isso é bem, bem interessante. Eu já saio roubando. Porque, assim, é qualquer hora, então, sei lá, a gente... Vamos jantar fora. Sempre está acontecendo coisas que podem virar um bom livro, em qualquer lugar que você está, né? Então, assim, e como livro infantil, eu acho que não dá, gente, assim, não, eu escrevo e vou assim, pinta aí um desenho, né, do que eu fiz. A imagem é muito importante para a criança ali, né? É muito legal. Tem um segredo que eu acho também da imagem, que assim, a imagem também não é para traduzir o que está escrito, né? É para ser uma coisa que deixa a criança imaginar. Então, mas de qualquer maneira tem que existir a imagem ali, é importante para a criança, né? Então, ter um desenhista particular, né? O sonho do desenhista próprio, eu já realizei. Então, qualquer hora a gente senta e muitas vezes ele tem uma ideia e fala qual é a ideia. Já teve vezes que ele desenhou um livro e me deu e falou assim, agora escreve aí. Eu queria matar o cara. Falei, como assim escrever Não aí? é assim que a gente combinou. Não é assim que funciona na literatura infantil. Então, é basicamente roubar no jogo. Porque assim, não é que eu escrevo e ele ilustra. A gente faz realmente tudo junto do começo ao fim, né? Então a gente vai imaginando a história o tempo inteiro e de coisas que acontecem na vida da gente e que é isso que é legal. Eu quero falar daquilo, contar aquilo, desde que seja o cachorro que chama Pum e que é fedido, até a história do Ernesto que, sei lá, tá falando de bullying, de como você trata a criança, e que é coisa que eu acho que alguém tem que falar com as crianças daquilo. E aí vão fazer de um jeito que a gente acha que é a maneira de falar com a criança. Antes você falou que literatura infantil para você é diversão, né? Mas eu mesmo para falar de bullying. Mesmo para falar, eu acho, sabe? Assim, porque a gente via muito livro falando disso e que é uma coisa pesada, sabe? Assim, obesidade, chamar de gordo não é legal. Eu falei, pronto, você já falou para a criança como é que ela tem que chamar a outra. Quer dizer, assim, o título, sabe, assim, você já faz já é meio uma coisa, e a criança não entende aquilo. Eu acho, de verdade, não adianta chegar para a criança, não faz isso porque é feio. E daí, né? Eu tô fazendo o que eu quero, não é isso que vai fazer ela deixar de agir daquela maneira. Então, mesmo o Ernesto é uma brincadeira. É uma brincadeira que as crianças odeiam, porque eu só levo bronca. Toda escola que eu vou, chega no mês e fala, como assim? Por que você fez isso com o Ernesto? Eu falei, gente, mas não fui eu. Vocês não estão entendendo. Não fui eu que fiz isso com ele. Então, mesmo sendo uma coisa triste, é uma brincadeira, né? É um tentar falar brincando para a criança enxergar que é aquilo, né? E já me perdi completamente. O Lolo não está aqui para me salvar. Então, o Ernesto é uma criatura que não, assim, ele está desencaixado, coitado, tá todo mundo sempre falando dele o tempo inteiro. Então, eu nunca digo que o Ernesto é isso ou aquilo, que o Ernesto não sabe se vestir, ou o Ernesto é gago, ou qualquer coisa. A história começa só dizendo que dizem que o Ernesto é assim, ou dizem que o Ernesto não sabe se relacionar. Então,
é sempre aquela coisa que é muito o que eu acho que acontece nessa maldade infantil, que não é uma... E que é de falar, ai, olha, tá vendo? Ela é gordinha, ou ela é isso, ou ela não sabe isso. É sempre... Nunca é muito direto, né? Você nunca chega direto para a pessoa e conversa claramente sobre aquilo que, de repente, é mais problema seu do que dele, mas tudo bem, né? Então, você tá sempre falando do outro pelas costas, né? E falando como se fosse uma besteira, não é nada, eu não tô agredindo. E tá todo mundo dizendo coisas sobre o Ernesto, e aí o Ernesto volta para casa dele e viveu infeliz para sempre, muito triste, nada funciona, e aí o livro acaba. E a hora que o livro acaba, as crianças ficam assim, mas como assim, fim? Tá todo mundo esperando um pum, né, eu acho. Assim, e aí as crianças falam, mas como? Como assim, fim, né? Falam, fim, pessoal, né? Acaba assim, é desta maneira que acaba, né? Assim, as histórias não acabam na hora que você fecha o livro. Depois continua, a vida continua, né? Então, assim, a hora que o Ernesto, essa realidade dele não acaba a hora que você sai da escola. Ele vai para casa dele, ele vai ficar mal, ele vai... E essa é a ficha que cai nas crianças ali, nessa hora, né? Porque aí depois o livro continua, porque senão eu ia apanhar, obviamente. Eu não sou trouxa, eu continuei falando então, né? Tá todo mundo, é legal, você tem que prestar... É triste quando acaba, e é triste mesmo quando acaba dessa maneira, né? Então, assim... E aí a gente acaba o livro dizendo, então todo mundo fala alguma coisa, mas você tem alguma coisa para dizer pro Ernesto? E as crianças falam coisas maravilhosas pro Ernesto, assim, é muito legal. Porque é um exercício de empatia. E é uma brincadeira, né? Assim, eu queria falar de um assunto importante agora em 2019, que é que o grande pai da literatura brasileira entrou em domínio público, o Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, em domínio público, eu não sei as contas, mas assim, acho que pelo menos 10 edições em editoras diferentes, com ilustrações diferentes, com tratamentos diferentes, estão sendo lançadas nesse momento. E são adaptações, né? São a produção do texto mesmo, são releituras, mas eu acho que ele é um autor excepcional, assim, eu acho muito fora da curva, que pensou pela primeira vez a literatura para a criança. Só que ele pensava nas crianças de 1930. E fora todas as questões que já foram tratadas, fora não, pensando nisso também, mas não só nisso, do preconceito, da Tia Anastácia, da caça, de todas as coisas, como que vocês veem o Lobato hoje para as crianças, assim? Eu pergunto porque hoje a gente pensa em fazer um livro sobre o Ernesto, em fazer um livro sobre os indígenas e sobre todas as coisas. E o Lobato, ele passa por cima disso, porque essas questões não existiam, não que ele as ignorasse, mas não se falava nisso. Né? E ele sobrevive para uma criança hoje? Porque Bel, que está aqui dizendo que com toda certeza sobrevive. Vou tentar resumir. Não, assim, é que a nossa história, ela é curta ainda, né? Mas vamos tentar fazer uma comparação do Lobato com o período que a gente chama a Era de Ouro da literatura infantil, que é de 1850 a 1914, onde tudo nesse período que a gente conhece, que a gente adora, foi escrito, né? Alice, enfim, tudo Pinóquio, Peter Pan e tal. Então, se a gente tivesse, né, a Era de Ouro da literatura infantil brasileira, que talvez a gente tenha, né, um distanciamento histórico para conseguir fazer um pouco enfim, dar nome para os nossos momentos históricos, o Lobato, ele é um desses autores que é um clássico e que ele vai ser sempre lido, vai ser sempre atual. Né, no sentido de que a sua revolução linguística e literária, ela não envelhece. Né? Então, fazendo um paralelo também com esse pedaço com essa época de ouro, a gente tinha, por exemplo, praticamente todos os livros traziam
uma mistura de ficção e realidade, só que você tinha um momento em que a criança saía do real e ela ou viajava para a Terra do Nunca, ou ela abria uma porta, abria um armário, né? Você justamente tinha uma transposição para um outro universo a partir de algum tipo de mecanismo. O Lobato tem uma genialidade que o fantástico acontece na realidade. Não existe essa passagem. A Narizinho tá ali deitada no riacho e de repente pula um peixinho no nariz dela. Ela não precisa não tem um subterfúgio fantástico que a leva para isso. Então, é esse tipo de qualidade literária que marca, que faz do Lobato ser o escritor que ele foi. Isso não envelhece, isso não tem uma acaba, questão né? temporal. Não é uma coisa que tá fora de moda, o peixinho pular. Sempre a criança vai achar aquilo legal. Porque eu acho que a gente ficou... tem uma coisa de respeito da criança, de tratar o leitor criança como um leitor, né? Não tem Conversava com ela. Enfim, vai falando aí que acho que eu perdi o que eu ia falar. Você acha, Cris, que o Lobato continua atual? Eu acho, assim, eu acho que a gente tem as formas, né? Então agora a gente tem a chance de ver coisas terríveis, né? Depois do domínio público, mas a gente tem a chance de ver coisas maravilhosas e a gente está vendo, né? Vou falar aqui da edição da FTD, que a Belta cuidou, Companhia das Letras, enfim, várias. A gente ainda tá para ver coisas interessantes. Mas eu acho que o Lobato, ele tem alguns fundamentos. Eu vou falar de novo da minha filha, que a gente assistiu um desenho, né, a última animação que fizeram, e aí o pai dela chegou em casa e ela falou: papai, você sabia que o feijão da tia Anastácia é o feijão mais gostoso do mundo? E aquilo ela falou com uma propriedade, assim. Então, eu acho que tem essas questões. E o jeito da Emília, o que as crianças perguntavam, como elas perguntavam, os assuntos no Sítio do Pica-Pau, todos os assuntos eram assuntos de criança, né? A gente não pode esquecer que nos anos 40 ele falou com as crianças sobre guerra, né? Então, sobre compaixão, né? Naquele diálogo lá na Chave do Tamanho, né? Que a Dona Benta... Que aí vão questionar para ela, por que você está triste se a guerra é lá em Londres? Ela fala, se a humanidade está triste, eu também estou... Quer dizer, e como é que isso... E isso é o nosso fundamento. Eu acho que falar de Lobato é como falar de Beatles. A gente pode achar que a banda pode inclusive fazer uma declaração falando que não gosta dos Beatles, mas não seria uma banda de rock se não tivesse sido os Beatles. A gente não vestiria coisas se não tivesse sido os Beatles. Então eu acho que a gente tem que, talvez seja uma coisa de jornalista, historiadora, né, mas olhar para essa linha do tempo e entender que não estaríamos aqui se ele não tivesse quebrado algumas regras, né? Por mais que ele tenha... E agora cabe a nós quebrar as outras. Você não pode tirar de uma obra... Vamos pegar aqui. Independente... Eu não sou uma estudiosa de Monteiro Lobato. Eu estava lá lendo Sabrina, né? Então, assim... porque é verdade. Não é uma coisa... Eu estava lendo aquela outra... E não sou uma estudiosa mesmo. Mas eu acho que você não pode pegar uma obra que nem da Monteiro Lobato e falar assim, vou tirar aqui esse parágrafo. E agora eu vou dizer assim, olha, tá vendo esse parágrafo? Ninguém mais vai ler, porque ele é racista, porque... Gente, menos, sabe? Assim, o cara tem... Não dá para você julgar as coisas, porque eu vejo muito isso acontecer, assim. Eu fui conversar num colégio que a pessoa falava assim, não, porque tem esta frase aqui. Gente, você pegou uma frase de um livro e transformou o livro numa coisa que não funciona. Como assim? É uma frase. Você nem... Qual é o contexto disso? O que é que está acontecendo em volta? Assim, você não pode... não, olha, ninguém mais vai ler Monteiro Lobato, porque coitada da tia Anastácia. E a gente deixa de falar sobre isso, né? Que eu acho que o mais importante... acho que a gente viveu uma época de não escuta, né? Então, essas pessoas, né? Que eu sou branca, enfim, não posso me colocar... Mas sentiram coisas e sentem coisas que a gente deve escutar. Então, acho que por isso que vale a gente falar mais, né? Conversar muito, aquilo, né? Muito, as pessoas exatamente. não vão deixar de ter joelho se a gente parar de falar do joelho. Quer dizer, assim, existe, ok, né? Mas... enfim, só fazendo um complemento, assim, o grande desafio que a gente teve nesse momento aí de editar Lobato lá na FTD era justamente tentar trazer de novo o prazer e o desejo de ler Lobato, porque acho que a discussão ficou tão restrita, né, a ideia se é racista, se não é racista, e
a grande maioria das pessoas não lê Lobato. Até porque a gente também tinha uma situação aí editorial, que, enfim... Não ter disponível. Né? As obras, enfim, tem uma geração que não viu. Que não leu. Então, as pessoas ficavam falando se era ou se não era, sem ter lido. Sim. E é uma parte também muito pequena da obra que tem essas polêmicas e tal. Então, o nosso objetivo na FTD, e eu acho que, enfim, outras editoras podem partilhar um pouco disso também, é de trazer o texto, voltar a entregar para a criança que não sabe o que é Lobato, que nunca lê Lobato, que não tem uma bagagem histórica, que não sabe da polêmica, um livro que ela vai ter prazer de ler. E de repente contextualizar uma frase ou outra, né? E tal, uma nota de rodapé ou outra, que é um texto de 20 também, então é um texto que impõe uma certa dificuldade linguística e tal, mas sobretudo era resgatar essa figura de um dos autores mais importantes da nossa história. Né? Das histórias que ele conta, né? Assim, então, sei lá, nem sei se isso é possível, sabe? Se for preciso, tá muitos anos 20 isso daqui. Dá uma modernizada, não sei, dá uma organizada naquilo, né? Eu não sei. A gente não faz isso. Pois é. Mas é que a gente é adulto, né? Pois é, eu não sei como é que a criança reage. Mas porque eu não sei mesmo. Tô falando de Coió aqui. Não tenho a menor ideia como é que a criança reage com isso. Com essa linguagem formal. Se não atrapalha a criança ou não. Mas não tem linguagem formal. A gente lia, a gente via, tinha na televisão, não é? É que nem não põe palavra jovem, diferente. Né? Muito jovem. E quando lia Lobato também não era minha língua. Não é isso. Eu acho que uma coisa que o Lobato, além desse boom de edições, que é muitíssimo bem-vindo e que acho que ajuda a gente a pensar a questão da formação do leitor também, é que o Lobato, além de escrever para as crianças com respeito, pensar nesse público, ele gostava muito disso que a Bel chamou de a Era de Ouro, né? Ele que trouxe esses clássicos para cá, estava muito ligado nisso. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele procurou esses livros e tal. Acho que ele era um editor também, além de ser autor, então ele pensou nesse público como editor. E ele tinha uma coisa de fazer os livros pensando em fazer livros para criança que parecessem fisicamente com livros para adultos. Porque ele dizia que a criança que leu o Reinações de Narizinho, Caçada de Pedrinho, num livro que é mais ali 14 por 21, com texto, com um pouco de ilustração, mas não muita ilustração, era ele pensando na formação do leitor. E aí tem todas as frases famosas dele, de Um País se Faz com Homens e Livros. Eu acho que ele pensou meios alternativos de comercializar, então ele achava que o livro podia ser vendido em quitanda, né? Pontos de vendas alternativos. Ele era muito esperto com isso. Pensando um pouco nisso também, a gente sabe que comercialmente, deixando um pouquinho de lado a literatura infantil, dos planos de governo, que a gente já falou aqui um tanto, um segmento que dominou muito o mercado editorial ultimamente são os jovens adultos, né? Os young adults, assim. E esses livros, que são livros, podem ser tanto livros de fantasia como romances adolescentes, quando não juntam as duas coisas, tipo vampiros adolescentes em romance, né, tipo Crepúsculo, eles são best-sellers que foram importantíssimos para o mercado editorial, né, que movimentaram muito dinheiro, muito interesse, foram para o cinema e tal. E eles foram responsáveis, eu acredito, por uma geração que começou a ler como eu acho que a gente não lia adolescente, com essa ferocidade, 5 livros da mesma série, né, desse jeito. O que eu acho que acontece com esses livros, e pode ser só um palpite, é que em vez de fazer o leitor de Crepúsculo sair e ler Balzac depois, ele faz leitores adultos darem uma regredida numa infantilização e ficar um monte de adultos lendo livros de adolescentes, né? Me parece, eu não sei, eu queria saber de vocês, assim, se a Blandina falou, leia qualquer coisa. Eu acho que eu sou a favor disso também. Leia o que você quiser. Mas se é uma possibilidade da gente, é um caminho você sair da leitura de entretenimento e ir para uma leitura mais culturalmente robusta. Sim, eu acho. Não vejo por que não. Acho assim, você vai gostar de ler a besteira o resto da vida. Não tem jeito, porque você gosta. Eu amo ler policial, por exemplo. Eu li a Agatha Christie quando era adolescente, e agora leio outras coisas, assim, muito mais policial, aquela coisa. Mas eu gosto do gênero. Mas o que não me impede de ler tudo que é legal, assim.
Acho que criar o gosto da leitura é importante você ler o que você gosta. E o que não quer dizer que porque você gosta de Harry Potter, que você não vai gostar de Garcia Marques, sei lá, sabe? Os meus filhos, eu lia um capítulo de Harry Potter por noite, toda noite. Eles amavam. Eu lia para eles. Sentava lá e lia. E aí, depois de um certo tempo, eles começaram a ler o que eles queriam. Hoje, o meu filho mais velho, sim, ele mora no Pará. Ele foi passar o Natal no Pará e em janeiro ele me ligou e falou, mãe, não volto mais. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas eu vou em fevereiro porque eu quero buscar meus livros. Eu falei, nossa, ai, que bom. Pronto, já fiz o meu trabalho. E assim, é o que ele gosta. Ele lê e ele lê melhor do que eu. Muito melhor do que eu. O outro... Fala, eu preciso comprar um livro de Nietzsche. Eu falo, não, Nietzsche eu não compro, eu não sei comprar. Eu não entendo, eu não sei ler. Assim, é uma coisa, eu não entendo dessa... E ele lê tudo também. Eu fui na companhia, ele falou, você vai na companhia, compra Shakespeare. Eu falei, nossa. E ele leu o que ele quis. Leu bula de remédio, leu Harry Potter, leu as besteiras que ele gostava. É o leitor onívoro, né? E depois, eu acho que conforme você vai amadurecendo, também vai ficando mais madura a sua leitura. É isso só. Às vezes não, às vezes uma pessoa é boba a vida inteira. Tipo eu que fico lendo policial, mas tem gente que vai ler. Eu lia mais moça, eu lia coisas melhores. Eu adorava Graciliano Ramos... Tudo. Aí depois eu falei, não, agora eu vou só ler policial, que já preciso pensar uma besteira que eu vou ler livro infantil. Eu adoro. Mas é gosto. Eu acho que lê de tudo. Uma coisa não amarra na outra. Você acha que tem esse caminho? Eu vejo, assim, o que eu tô falando não é nada cientificamente comprovado e também não vi em lugar nenhum. Mas a minha sensação, de novo, é que assim, a gente... pode ser que estejamos num momento em que as nossas... enfim, o amadurecimento, né, do indivíduo esteja se prolongando. Hoje dizem que a infância se prolonga, que a fase da adolescência se prolonga, né? A gente muda um pouco, a gente vive mais. Então, as nossas fases, infância, adolescência, adulta, maduro, velhice, não sei o quê, também mudam. Então, se antes a gente tinha uma concepção de que com 20 anos a gente tinha que fazer XYZ, hoje é diferente. A pessoa hoje de 20 anos é diferente da pessoa de 20 anos atrás. Então, é normal, né? A gente tem, acho que a psicologia já começou a internalizar que a adolescência hoje pode ir até os 30. Pois é, que medo, uma adolescência tardia, e que isso explica uma série de fenômenos, né, e de, enfim, pessoas aí que não conseguem, que a gente diz que não conseguem engatar a vida e que prolongam a fase de morar com os pais e que não tem relacionamentos maduros e que não sei o que. Mas a gente está vivendo mais, então por que a gente antecipa algumas experiências? Então talvez o Young Adult seja um reflexo um pouco disso, né? A pessoa lá nos seus 20 e poucos anos ainda tem necessidade de estar associada a alguns temas que pra gente é adolescente, mas é porque a humanidade está vivendo mais, enfim. Eu vejo mais por uma coisa sociológica, assim, né? Do que regredir. Entendi. Você acha e eu acho que a gente tem uns cruzamentos também interessantes, né? Assim, eu fiquei pensando, por exemplo, da revolução da Pixar, né? Que faz com que né, a família vá assistir junto um desenho que todo mundo vai curtir, cada um na sua... E todos os grandes autores ou em outros artes que se dizem, né, para criança, se estão conquistando todo mundo, é porque eles são bons, né? Então eu acho que acho que a gente tem os exageros, né, mas eu acho que a gente tem esses cruzamentos, assim. Uma vez eu fiz um curso sobre literatura juvenil, era uma oficina, assim, um grupo, e aí tinha uma menina de 16 anos que era incrível, assim, em muitos sentidos, e ela era muito fã de Harry Potter, muito fã de Joe Green, mas muito fã de muitas outras coisas. E ela tinha um grupo no Facebook com outros colegas da mesma idade que falavam de literatura pra caramba, enfim, ela estava em tudo, né, ali
provavelmente ela tinha algum tipo de apoio em volta dela que ela pudesse circular. E ela estava descobrindo e lia pra caramba, sabe? Lia muito mais do que eu. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender um pouco. Talvez, acho que o Cabel falou, é incrível mesmo. A gente está vivendo essa mudança, a gente não pode estar olhando como antes. E a gente também fez tanta besteira. Se todos os intelectuais fossem, né, resolver o mundo, pelo contrário, né? Então, acho que a gente tem que talvez olhar e aprender um pouquinho, né? Bom, infelizmente a gente está aqui terminando a nossa hora no estúdio. A gente costuma pedir para todos os nossos participantes para darem uma dica de um livro, um filme, uma série, uma página do Facebook. Uma coisa que tenha chamado a atenção de vocês ultimamente. Se vocês... Pode ser, Cris? Pode ser. É muito difícil, né? Acho que todo mundo fala isso. Eu posso fazer dois, assim, rapidinho. Pode. Um é um livro adulto, né? Para adulto, e esse eu acho que é mesmo, né? Que chama O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, da editora Nós. Não é nenhuma novidade, foi premiado, assim, mas quando eu penso numa coisa recente, embora já tenha lido faz algum tempinho, que me marcou muito, acho que é a escrita dessa menina, que ela é uma menina, eu posso falar isso, porque eu sou mais velha que ela, mas assim, é o tipo de escrita, o tema, como vem esse tema, como a gente lê rápido, como a gente parece que continua lendo o livro mesmo distante dele, né, dele da materialidade, enfim, um livro incrível. E para mim, assim, meu livro de coração principalmente nessa minha nova fase, né, de pensar o livro ilustrado para a infância e toda a literatura infantil, é o Esse Chapéu Não É Meu, que é um livro do John Classen, canadense, que aquilo para mim, eu já vivi, assim, eu medio muito mais livros para adultos em aula, e eu já vivi coisas maravilhosas com adultos e com crianças. Então, acho que é um livro, né, se você não está longe desse mundo, para entrar nele, né? Vocês concordam? Maravilhoso. E você, eu quero meu chapéu de volta também, que é maravilhoso, seguindo a linha do chapéu. A minha indicação, eu não sei o nome dos autores, é um casal, acho que eles são suecos, eu não tenho certeza, é um livro infantil, que é a minha leitura, né? Que chama Meu Pequenino. É uma coisa do outro mundo de lindo. É um livro. Eu abri o livro e eu achei que ele era um livro só de imagens. Chama Meu Pequenino, é da editora Amélie. Mas a Kozak tinha lançado um dele que era o Pássaros, só com imagens. É um livro, eu achei que era só de imagens. E eu li inteiro, quase comecei a chorar na livraria com aquele livro. É um livro infantil. Põe Amélie. Meu Pequenino. Aí, depois que eu li ele inteiro, só imagens, eu olhei e falei, nossa, tem texto. Eu não tinha visto que tinha texto. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu vou ler, de repente esse texto estraga. E eu li, e o texto não estraga, o texto é perfeito, é um livro, assim, é um presente, é uma coisa maravilhosa. É o que eu estou muito apaixonada. E Albertini, é isso? É esse mesmo. É muito lindo, é um livro lindo, é um livro de relacionamento, é um livro de serve para todo mundo. É uma coisa, não consigo imaginar alguém que não se emocione com essa história, com esse livro. É muito lindo. Você, Bel? Tarefa difícil, né? Aí depois você fala uma coisa e fala, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter falado outro, e fica... né? Então eu vou dizer o livro que eu tô lendo agora, que eu tô gostando muito, enfim, que eu não cheguei no final ainda, mas eu tenho certeza que vai ser incrível, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Maravilhoso. Tô apaixonada, assim, eu leio um pouquinho por dia pra não acabar. Eu não sou muito de ver série, eu vejo de vez em quando, mas tem uma que eu gosto bastante, assim, enfim, que eu acho bem diferente, que chama Tokyo Diner. Que é o Midnight Diner, acho que é isso, Midnight Tokyo Diner, talvez. Bom, enfim, buscando aí dá certo.
que é justamente um diner em Tóquio que abre a partir da meia-noite. Então, enfim, mistura tudo, né? Mistura pessoas noturnas numa grande cidade, cultura japonesa, um outro tempo, questões, enfim, de vida, de uma outra cultura. Então, tá muito gostoso. Eu vou dar uma dica super cabotina, porque é um livro recente da Carambaia, que é um livro chamado Meu Pai e Minha Mãe, do Appelfeld, do Aaron Appelfeld, sim. que é um livro inédito no Brasil e pouquíssimo traduzido pelo mundo. A gente traduziu lá, né? Então, não esse, não o outro. O juvenil. Que é um juvenil. Então, esse não é um livro juvenil, dele, mas é um pouco autobiográfico, porque ele tem uma vida incrível, mas é ele lembrando de umas férias de quando ele tinha 10 anos. Então, não é um livro infantil, repito isso veementemente, mas é um livro sobre infância, que é muito bonito, muito delicado, muito particular, assim. Queria agradecer imensamente vocês três. Infelizmente é pouco tempo, porque temos muito assunto. Foi muito boa a conversa. E queria dizer aos ouvintes que, se você quiser participar com perguntas e sugestões para o Narrativas, deixe uma mensagem nas nossas redes sociais, né, da Carambaia, ou no link da descrição desse episódio. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, tem a produção da Clara Dias e edição do Leandro e a mim. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betti.